Olá, segundo ano, hoje, 2 de julho, e a nossa disciplina é de língua portuguesa. Então, nós vamos dar continuidade aí à nossa apostila de português. Nós estamos conversando sobre as fábulas. Então, peguem comigo a apostila aí na página 38. Nós vamos até a página 41 hoje, certo? 38 a 41. Então, nós só relembramos lá que a fábula é sempre uma história inventada, né? Onde os animais eles agem como seres humanos, né? Então eles falam, eles fazem coisas que os seres humanos fazem. E sempre no final dessa fábula nós temos uma moral. O que significa isso? Um ensinamento. Então vamos dar continuidade aí à nossa fábula, lembrando que na segunda-feira nós fizemos, né, fizemos a interpretação da fábula da garça velha. Então agora vocês vão lá no material de apoio e nessa página aqui do material de apoio e lá temos um recorte aí da ilustração da fábula da garça velha. Então vocês vão destacar, pintar aí esse que não está, né? Escrever aqui o título, né, da fábula. Colocar em ordem aí, ó. Pode ver que nós temos o número aí das páginas. Temos aqui também para vocês colocarem o nome dos personagens. Vocês coloquem em ordem, vão montar tipo um livrinho aí. Peçam ajuda para quem está em casa aí. Monte um livrinho aí. E vocês vão realizar um reconto. O que vocês vão fazer? Vocês vão contar, com a ajuda desse livro que vocês montaram, a fábula da garça velha aí para quem está aí na sua casa, para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, certo? Contem aí a história da garça velha, tirem uma foto, mandem aí para mim como que ficou o livro de vocês. Eu quero ver aí vocês contando a história aí, certo? E feito isso, né? Depois de vocês destacarem, pintarem aí bem caprichado e montarem o livro aí, vocês vêm em palavras de cá para lá. E nós vamos trabalhar agora o ponto de travessão. Então, esse ponto de travessão, ele sempre vem antes da fala. Então, sempre quando tem uma fala de um personagem vai falar, nós temos o parágrafo e temos o ponto de travessão. Então, esse nós chamamos de travessão, o nome dessa pontuação. Lembramos que ela vem antes da frase, certo? Então, para não esquecerem, o ponto de travessão vem sempre antes da fala de algum personagem, certo? Releia o trecho a seguir. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem, sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Que sinal de pontuação é utilizado para indicar a fala dos personagens? Então, é esse ponto aí que nós aprendemos, né? Travessão. Então, esse ponto aí que é indicado sempre para indicar a fala dos personagens. De quem são essas falas? Então, quem que fala assim? Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Quem que fala essa frase? Coloquem aí na B. E quem que fala assim? Bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. E quem que fala essa frase? Então, 2 personagens coloquem aqui. Relembrando, o travessão é um sinal de pontuação que aparece antes da fala. Então, aprendem aí para não esquecerem mais. 2. Quem conta a fábula da garça velha? É um dos personagens que conta ou é alguém que não participa da história? Então, é alguém contando a história da garça? Ou às vezes é a garça contando? Ou é o peixe? Ou é o sapo? Quem que conta a história? Alguém que não participa ou um dos personagens? Marquem um X aí. 3. Releia o trecho a seguir. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Vocês vão sublinhar. Lembra que eu falei que sublinhar é passar um risco aí embaixo da frase em que é a fala de um personagem.
personagens. Então, nós já sabemos identificar quando um personagem vai falar, porque sempre temos aí um ponto antes da frase. Então, vocês vão sublinhar a fala de um personagem. E de quem é essa fala? Então, quem fala? Seu sapo, e às vezes os peixes, que a lagoa será esvaziada. De quem está falando isso? Um lembrete aqui, ó, o trecho que vem antes da fala da garça é a fala do narrador. Então, o narrador é aquele que não participa da história, mas que está narrando, contando a história, mas ele não participa da história. A história A Garça Velha, há momentos em que os personagens falam e outros em que os fatos são contados por um narrador. Então, um narrador que está contando essa história da Garça Velha. 4. Releia o trecho a seguir. Os peixes ficaram atarantados e temendo pelo seu fim. Foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Vocês vão copiar aí na letra A parte em que conta os fatos, quem conta os fatos é o narrador. Então, quando o narrador fala, não tem ponto de travessão. Então, qual é a parte em que o narrador está falando, está contando? Então, lembrando, quando o narrador fala, não tem travessão. Quando é fala do personagem, daí tem travessão, certo? Vocês vão sublinhar a parte em que indica a fala do personagem. Quando o personagem fala, tem travessão. De quem é essa fala? Então, quem que fala assim, ó? Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Agora, vocês vão voltar lá no texto e ao lado de cada travessão, vocês vão escrever o nome de quem fala, certo? 6. Agora chegou a sua vez de pontuar as falas dos personagens. Vocês vão completar os espaços a seguir com a pontuação adequada. Prestem bastante atenção aí, que agora vocês vão completar aí. Eu vou ler para vocês e vocês vão completar. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu dando é o mesmo que o Tatu tá. Então, aí é uma cultura popular aí, né? Nós temos aí. E vocês vão completar com os pontos, certo? Agora do doce. B. O doce perguntou pro doce. Qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce. O doce mais doce é o doce de batata doce. Então, completem aí com as pontuações. Certo? 41, última página do dia de hoje. Imagine só. Imagine que acabaram os peixes do tanque. Terá a garça outra ideia para matar a fome? O que você acha que acontece? Nessa continuação, novos personagens entram na história. Vocês vão lá no material de apoio e destacar as figuras do material de apoio para descobrir que os personagens são esses. E vão colar aí no lugar adequado. Depois vocês vão fazer um desenho, ilustrar aí uma situação em que estejam todos, incluindo a garça. Então, aí temos a tartaruga, coelho e uma coruja. Então, é aqui embaixo que vocês vão destacar esses 3 personagens. E vocês vão imaginar aí como que é a entrada desses personagens na história e como que ficou a história e desenhar aí, certo? No dia da nossa aula ao vivo, eu quero saber como que vocês pensaram aí que seria o final dessa história, certo? Sejam bem criativos. Lembra que eu confio em vocês e sei que vocês são capazes de fazer isso com bastante criatividade, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula!